Hoje a fala, o motivo da intervenção, é aquela massiva propaganda que nós recebemos em nossas casas da guerra americana contra o terror. Mas que terror! Nós que somos educados, ou queremos educar nossos filhos na cultura da paz, da tolerância ou do perdão, vemos uma nação festejando a morte de alguém porque matou alguém. Quando a gente presencia um país que prega a democracia, faz isso, nos preocupa, e principalmente como os nossos meios de comunicação fazem com que isto aconteça todo dia. Vou ler algumas frases do jornalista Flávio Tavares, que fala das ciladas da história. A morte de Osama Bin Laden gera indagações e suspeitas. Se o chefe dessa poderosa base planetária de terror Al-Qaeda foi lá localizado nos mínimos detalhes, estava em casa, preso, seria levado a um tribunal internacional e acusado publicamente por seus crimes. Teríamos então a exposição do horror a servir de exemplo para jamais repetir-se no século XX. No século XX, ao julgar os chefes da Alemanha nazista, o Tribunal de Nuremberg fez o genocídio europeu aparecer na profundidade da sua perversão. Em 1945, os russos e norte-americanos e ingleses, vencedores da Segunda Guerra Mundial, poderiam ter eliminado os chefes nazistas e seus asseclas, mas preferiram levá-los à execração da história. Em 1960, o Grupo de Serviço Secreto de Israel localizou nazistas nos subúrbios de Buenos Aires. Poderiam tê-los eliminado ali mesmo, e o mundo entenderia o significado da execução do homem que chefiou o programa de Hitler para varrer a escória judaica da face da terra, entre aspas. O mais difícil foi transportar o criminoso a Israel. Era fundamental julgá-lo, porém dando-lhe até o direito de defesa para seu próprio depoimento. Emoldurasse o crime repugnante que acontecia na história. Agora capturado, vivo, Bin Laden poderia ser julgado até nos Estados Unidos. Ele foi morto, porém, ou, se preferirem, assassinado. O mundo não saberá como formou a Al-Qaeda, nem quem incitou a armá-lo com uma fanática fúria do fundamentalismo islâmico. Como nação, os Estados Unidos não poderia expor a julgá-lo em público, e por isso não julgou e não levou em vida para os Estados Unidos. Por que não fazia isso? Porque ele seria um réu perigoso e explosivo. Contaria que a CIA e o Pentágono instruíram, formaram e armaram os grupos de terror com que ele combateu os soviéticos no Afeganistão em 1980. Assim, a ser educado pela CIA e conhecer as artimanhas, ele pôde fugir da própria CIA durante 15 anos. Com Osama morto, nos privamos de saber das suas antigas, íntimas relações comerciais com os Estados Unidos, de quando recebia armas sofisticadas do Pentágono e de como a CIA armou e treinou os fanáticos do Talibã. No Afeganistão, os ensinou no poder a destruir tudo. Como Osama morto, não saberemos detalhes de como a família Bin Laden, seus meios irmãos e primos, mantinham sociedade com George Bush filho e o ex-vice-presidente Dick Cheney em milionários negócios de petróleo mundo afora. São essas as indagações. Resta-nos a indagar agora com que pretexto os Estados Unidos criarão novos Afeganistões e novos Iraques. Para concluir, senhor presidente, o que eu estou discutindo aqui é a indignação de um brasileiro que ver outro país, por qualquer discurso, invadir outro e pegar um criminoso e matá-lo e não julgá-lo como qualquer regra. Como que nós vamos dizer para aqueles países que a nossa democracia é um sistema humano, humanitário e que todos têm direito a ser julgados? Não vamos dizer, porque nós matamos os líderes deles. Além disso, esses líderes
que foram criados pela própria história americana, especialista em ocupar e escravizar outros países economicamente. Muito obrigado.